Gênesis capítulo 11. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. A descendência de Sem até Abraão. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxede. Depois do nascimento de Arfaxede, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxede gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxede viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Arã. A família de Terá. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Arã. Arã foi o pai de Ló. Morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Arã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Arã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção de Canaã, mas pararam em Arã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu, enquanto ainda estava em Arã.
Gênesis capítulo 12. O chamado de Abrão. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e sua família, família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa de Betel, entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Abrão e Sarai no Egito. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Gênesis capítulo 13. A separação de Abrão e Ló. Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia um acampamento, ou onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló.
com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste, onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã. E Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Abraão resgata Ló. Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedelaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé Queriatim e os Oreus no monte Seir, até El-Parã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a Em-Mispat, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e de Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Aconteceu que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betumes, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão,
que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinha nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obar, ao norte de Damasco. Ali recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os seus prisioneiros. Melquisedeque abençoa a Abrão. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei da Babilônia saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abrão. Aceita apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram, e peço que me dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados.